A paz do Senhor, meus irmãos. Há alguns dias Deus colocou essa palavra no meu coração e eu quero trazê-la para a meditação de todos nós. Aqui em Atos, capítulo de número 6, diz assim, 6, a partir do versículo 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Aí aqui na sequência, diz assim: Então subornaram uns homens para que dissessem: Ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Aí aqui a gente vai pular para o capítulo 7, versículo de número 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Bendito seja Deus. Eu quero pôr em relevo esse versículo, dar um maior destaque a esse versículo de número 58, irmãos. Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. O apóstolo Paulo, que antes chamado de Saulo, e depois que ele se converte, Jesus coloca o nome dele de Paulo, Bendito seja o nome do Senhor. O nome dele é mudado para Paulo. Interessante, irmãos, é que a gente, com essa história, a gente faz lembrar de várias outras. Aqueles homens que mentiram em relação a Estevão que foi o primeiro mártir da igreja, morreu em causa do Evangelho, por causa do Evangelho, um homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé. A palavra de Deus disse que os homens que se levantaram contra Estevão ainda fizeram motins, inflamou o povo para que se levantasse contra Estevão. Bendito seja o nome do Senhor. E aqueles homens, movidos de inveja, movidos de toda a sorte de sentimentos ruins, arrebataram Estevão, ou pegaram de forma violenta e levaram para fora da cidade, aonde Estevão foi apedrejado. Mas o que eu quero trazer para a igreja é o seguinte: que aqueles homens que foram apedrejados deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Muitas vezes o homem, ele não põe a mão para fazer. Muitas vezes o homem, ele não está na linha de frente do mal. Muitas vezes o homem,
ele não dá a cara para fazer, intentar contra alguém, louvado seja o nome do Senhor, mas eles seguram as vestes dos que fazem. Davi, quando interessado por Batseba, a palavra de Deus diz que Davi manda chamar Urias, bendito seja Deus, após Davi ter adulterado com a esposa dele, após a esposa de Urias ter concebido de Davi, a Bíblia fala que Davi manda Urias para casa, para se deitar com a sua esposa, para que ele não desconfiasse que o filho era de Davi. Mas um homem reto, honesto, como Urias, não quis ter o privilégio de estar com a sua esposa, enquanto os soldados estavam em guerra, enquanto os soldados estavam lutando, aleluia. E Davi, sabendo que Urias não obedeceu a esta orientação de Davi, Davi escreve uma carta e manda pelo próprio Urias, para que Urias ficasse na linha de frente do combate contra os inimigos. E Davi disse: olha, põe ele na frente maior de guerra, ou seja, aonde ele tinha a condição de morrer com maior facilidade. E assim foi feito. Através da espada dos inimigos, Davi se livrou de Urias. Mas o que Davi não estava sabendo, ou sabia e deixou que o pecado ocultasse dos seus olhos a verdade, a Bíblia fala que Davi, irmãos, ele cometeu o ato, mas ele esqueceu por algum momento que há um Deus no céu que contempla todas as coisas, há um Deus no céu que vê todas as coisas, há um Deus no céu que não deixa passar nada. A Bíblia diz que os olhos de Deus percorrem toda a terra, Ele conhece o caminho dos homens, Ele vê o pecado nas mais densas trevas que você possa imaginar. Não há ninguém que possa esconder um pecado, porque Deus, a Bíblia fala que Jesus tem os olhos como chama de fogo, e Ele vê todas as coisas, aleluia. E Davi recebe a notícia que Urias é morto, mas Deus usa o profeta Natã para dizer: olha, você podia ter o que você quisesse, você podia pedir o que você quisesse, você teria, mas por que tu fizeste isso? E o profeta Natã ainda traz uma parábola de um homem rico, né, que recebe convidados e não quis matar animais do seu rebanho, que por sinal eram muitos, mas quis tirar o animal daquele pobre que só tinha uma e que era como se fosse da família. Muitas vezes, irmãos, alguém não executa a ação, mas ela segura as vestes daqueles que executam algum intento mal, aleluia. E eu trago isso para as nossas vidas, aleluia. Muitas vezes alguém não vai lá para fazer o mal, muitas vezes alguém não mente, muitas vezes alguém não fere, muitas vezes alguém não rouba, muitas vezes alguém não faz tantos e tantos males que existem pelo mundo, mas eles seguram as vestes daqueles que fazem. Assim foi com Estevão. Paulo segurou as vestes estavam aos pés de um jovem chamado Saulo, enquanto eles levavam de forma arrebatadora Estevão para fora da cidade, para que ele fosse apedrejado. Tudo isso porque Estevão pregava um evangelho genuíno. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia. E assim foi com Davi. Davi não foi matar Urias, mas Davi usou os filisteus, Davi usou os inimigos, né, para que Urias fosse morto. O sangue de Abel clamou desde a terra. Se há um povo que Deus tem compromisso,
não é um povo perfeito que não existe, mas é um povo justo. É um povo que faz a diferença no meio da igreja. Aleluia! É um povo que tem comprometimento com o reino de Deus. É um povo que quer ver a igreja crescer. E eu digo igreja, eu não digo as quatro paredes, não apenas, mas a igreja, o corpo, a obra de Deus. Que vidas venham ser salvas, aleluia. Que vidas venham ser transformadas. Que sejamos instrumentos de Deus para que Ele venha salvar as pessoas em todos os lugares, aleluia. Além de não fazermos o mal, nós não podemos segurar as vestes daqueles que vão fazer. E quando eu digo isso, não é apenas o que aconteceu com Estevão, mas outros tantos males que assolam o mundo e que muitas vezes quer permear na igreja do Senhor. Que Deus nos guarde. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos ter um coração sincero, reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Que Deus venha dar testemunho de nossas vidas. Que a paz do Senhor Jesus Cristo venha estar continuamente em nossas vidas para a glória de Deus. Fica essa meditação para a tua vida em nome de Jesus. Amém.